Regimento interno do TRT-8. Paramos no capítulo 7, do vice-presidente. Artigo 38. Compete ao vice-presidente, inciso 1, auxiliar o presidente e substituí-lo em suas ausências e impedimentos. Inciso 2, cumprir as delegações feitas pelo presidente. Inciso 3, presidir, conciliar e instruir as audiências de dissídio coletivo ou delegar aos juízes titulares de vara e juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista quando ocorrerem fora da sede. Inciso 4. Relatar as matérias administrativas nos processos em que o presidente lhe delegar essa atribuição. Inciso 5. Despachar os recursos de revista interpostos das decisões de turmas, encaminhando-os ou indeferindo-os com a devida fundamentação. Inciso 6. Despachar os agravos de instrumento de seus despachos denegatórios de interposição de recursos, acolhendo-os ou encaminhando-os ao tribunal ad quem. Inciso 7. Proferir voto de desempate nas turmas e, no seu impedimento, o desembargador de outra turma, respeitada a ordem de antiguidade. Inciso 8. Presidir a sessão especializada 1, quando dela não participar em julgamento de dissídios coletivos o presidente do tribunal. Inciso 9. Despachar os protestos judiciais com a devida fundamentação. Inciso 10. Despachar os pedidos de suspensão de liminar ou antecipação de tutela, com a devida fundamentação. Artigo 39. O vice-presidente, ao substituir o presidente, não acumulará o exercício das atribuições dos dois cargos, o mesmo acontecendo com o desembargador mais antigo que substituir o vice-presidente. Parágrafo único. Quando no exercício da vice-presidência, por período superior a 9 dias, o desembargador será afastado da distribuição de processos, permanecendo vinculado como relator aos processos a ele já distribuídos. Capítulo 8. Da Corregedoria Regional. Artigo 40. A Corregedoria Regional é exercida por um dos desembargadores vitalícios do Tribunal, eleito na forma do disposto no artigo 14, para um mandato de 2 anos. Parágrafo 1. O Corregedor Regional permanece no regular exercício de suas atribuições quando exercê-las na área de jurisdição do egrégio Tribunal Regional, ainda que afastado da sua sede, devendo despachar e praticar os atos necessários via rede mundial de computadores, cabendo à Secretaria da Corregedoria providenciar para esse fim o envio de peças essenciais e necessárias pela mesma via. Parágrafo 2. Nas férias ou afastamento da jurisdição do Corregedor Regional, artigo 23, inciso 29, 30, 35 e 36 do Regimento Interno, substituí-lo-á o desembargador mais antigo que não tenha exercido a administração, hipótese em que concorrerá à distribuição de processo e permanecerá vinculado como relator aos processos a ele já distribuídos no gabinete. Parágrafo 3. Nos impedimentos ou suspeições, ou quando ausente, o corregedor regional da sede do egrégio Tribunal Regional for inviável a comunicação eletrônica ou necessário e imprescindível o atendimento processual ou a prática de atos processuais urgentes, substituí-lo-á o desembargador mais antigo que não tenha exercido a administração, mas permanecerá na distribuição de processos. Artigo 41. O Corregedor Regional exerce correição permanente, ordinária e parcial sobre os órgãos de primeiro grau da Justiça do Trabalho da 8ª Região. Parágrafo único. É obrigatório o comparecimento de juízes de primeiro grau às correições e às reuniões designadas pelo Corregedor Regional, por interesse de serviço e aperfeiçoamento da atividade dos magistrados. Artigo 43. Incumbe ao Corregedor Regional, inciso 1, presidir a sessão especializada 2, inciso 2, exercer correição ordinária nos foros trabalhistas e nas varas do trabalho da região, obrigatoriamente uma vez por ano. Inciso 3, realizar de ofício
sempre que se fizerem necessárias ou, a requerimento, correições parciais ou inspeções nos foros trabalhistas e nas varas do trabalho da região. Inciso 4. Conhecer e decidir os pedidos de providências relativos aos serviços judiciários, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias. Inciso 5. Decidir as correições parciais contra atos atentatórios à boa ordem processual ou funcional, apresentadas no prazo de 5 dias, a contar da ciência do ato impugnado, nos casos em que não houver recurso legal. Inciso 6. Velar pelo funcionamento regular dos serviços judiciários do primeiro grau, expedindo os provimentos após a aprovação pelo egrégio Tribunal Pleno e recomendações que entender convenientes sobre a matéria de sua competência jurisdicional ou administrativa. Inciso 7. Organizar, quando não estabelecidos em lei, os modelos dos livros obrigatórios ou facultativos e aprovar os formulários e impressos de uso pelos serviços judiciários do primeiro grau. Inciso 8. Examinar em correição livros, autos e papéis, determinando as providências cabíveis. Inciso 9. Exercer vigilância sobre o funcionamento dos órgãos de primeiro grau quanto à omissão de deveres e prática de abusos e, especialmente no que se refere à permanência dos juízes em suas respectivas sedes e aos prazos para a prolação da sentença. A prolação de sentença. Inciso 10. Gerir o sistema de avaliação de desempenho dos juízes de primeiro grau. Inciso 11. Apresentar ao Tribunal Pleno relatório das correições ordinárias realizadas em até 60 dias após a visita correicional. Inciso 12. Solicitar ao presidente do Tribunal de Justiça correição relativamente aos juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho. Inciso 13. Representar ao Corregedor-Geral e ao Tribunal Superior do Trabalho para aplicação de penalidades que excedam da competência do tribunal. Inciso 14. Delegar competência ao desembargador mais antigo que não tenha exercido a administração para auxiliá-lo nas atribuições da corregedoria, quando necessário. Inciso 15. Coordenar a escala de férias dos juízes de primeiro grau. Inciso 16. Administrar os sistemas corporativos judiciários do primeiro grau de jurisdição. Inciso 17. Administrar a justiça itinerante quando executada pelas meritíssimas varas do trabalho. Artigo 44. A petição referente à correição parcial deverá conter: inciso 1. A indicação do desembargador corregedor regional a que é dirigida. Inciso 2. A qualificação do autor e a indicação da autoridade a que se refere a impugnação. Inciso 3. Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 4. O pedido e suas especificações. Inciso 5. A indicação das provas necessárias à instrução dos fatos alegados. Inciso 6. Data e assinatura do autor ou seu representante. Artigo 45. A petição será obrigatoriamente instruída com a certidão de inteiro teor ou cópia reprográfica autenticada que a substitua da decisão ou despacho reclamado, das peças em que se apoiou a decisão ou dos documentos relativos ao procedimento impugnado. Artigo 46. A petição inicial e os documentos que a acompanham deverão ser apresentados em tantas vias quantas necessárias ao procedimento e à instrução da reclamação. Parágrafo único. A petição inicial, quando subscrita por advogado, deverá ser acompanhada do respectivo mandato na forma da lei. Artigo 47. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso, de correição parcial. Artigo 48. Estando a petição em ordem e regularmente instruída, o corregedor regional ordenará: inciso 1. A notificação mediante ofício da autoridade reclamada com remessa da segunda via apresentada pelo autor com as cópias dos documentos, para que no prazo máximo de 10 dias se manifeste sobre o pedido, devendo prestar as informações pertinentes. Inciso 2. A suspensão do ato motivador do pedido
ad referendo do egrégio Tribunal Pleno, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, apresentando os autos em mesa na sessão imediatamente seguinte. Parágrafo único. O litisconsorte necessário deverá ser intimado para manifestar-se no prazo de 10 dias. Artigo 49. As informações devem ser prestadas pelo magistrado que se achar na titularidade da Vara do Trabalho ou como seu auxiliar, conforme o caso, independentemente de haver proferido ou não o ato judicial impugnado. Parágrafo único. Tratando-se de reclamação contra ato de natureza funcional, as informações serão prestadas preferencialmente pelo próprio magistrado, apontado como autoridade reclamada. Artigo 50. Conclusos os autos, o Corregedor Regional proferirá decisão fundamentada e conclusiva dentro de 10 dias. Parágrafo único. A conclusão da decisão será publicada no Diário Oficial da Justiça do Trabalho da 8ª Região, com a identificação da autoridade reclamada apenas pelo cargo que ocupa e seu inteiro teor remetido por cópia mediante ofício à autoridade referida. Artigo 51. A autoridade responsável pelo cumprimento da decisão correcional oficiará à Corregedoria Regional no prazo de 10 dias sobre a observância da determinação. Artigo 52. Das decisões proferidas pelo Corregedor Regional em sede de correição parcial e pedido de providências, caberá agravo regimental para o Tribunal Pleno, que poderá ser manejado pelas partes do processo original ou seu representante legal, no prazo de 8 dias. Capítulo 9. Das atribuições do presidente de turma. Artigo 53. Compete ao presidente de turma, inciso 1, dirigir, ordenar e presidir as sessões da turma, propondo e submetendo as questões a julgamento. Inciso 2, proferir voto, apurar os emitidos e proclamar as decisões. Inciso 3, relatar os processos que lhe forem distribuídos. Inciso 4, cumprir e fazer cumprir as decisões jurisdicionais dos órgãos superiores e as da própria turma. Inciso 5, indicar o secretário da turma e os demais integrantes da secretaria dentre os servidores do quadro mediante aprovação dos demais integrantes da turma. Inciso 6, convocar as sessões ordinárias e extraordinárias da turma. Inciso 7, assinar os acórdãos da turma, na hipótese do artigo 171. Inciso 8. Manter a ordem nas sessões ou audiências, determinando a retirada dos assistentes que as perturbarem ou lhe faltarem com o devido respeito, aplicando as medidas coercitivas cabíveis. Inciso 9. Requisitar às autoridades competentes a força necessária, sempre que nas sessões houver perturbação da ordem ou fundado temor de sua ocorrência. Inciso 10. Convocar desembargador de outra turma para integrar o órgão que preside, a fim de compor o quórum ou para proferir voto de desempate, respeitada a ordem de antiguidade e observado o disposto no artigo 38, inciso 7. Inciso 9. Apresentar ao presidente do tribunal, na primeira quinzena de fevereiro, o relatório dos trabalhos realizados pela turma no decurso do ano anterior. Inciso 12. Solicitar o corregedor regional as providências de ordem correicional aprovadas pela turma e as que ele próprio entender necessárias. Inciso 13. Promover, por proposta de qualquer dos seus membros, a remessa de processos para devido pronunciamento do Tribunal Pleno, quando houver arguição relevante de inconstitucionalidade. Inciso 14. Despachar os expedientes em geral da Secretaria da Turma. Inciso 15. Orientar, controlar e fiscalizar as tarefas administrativas vinculadas às atribuições judiciárias previstas neste artigo, bem assim a observância dos prazos regimentais que norteiam a tramitação dos processos de competência do colegiado. Inciso 16. Decidir sobre quaisquer incidentes processuais, inclusive desistências e acordos após o julgamento pelo colegiado. Inciso 17. Expedir ordens e promover as diligências necessárias ao cumprimento das deliberações da turma, quando se tratar de matéria que não esteja a cargo do desembargador relator. Inciso 18.
Redistribuir mediante sorteio entre os componentes da turma os processos cujos relatores se afastarem do exercício judicante por período superior a 90 dias ou nos casos em que ocorrer impedimento ou suspeição. Inciso 19. Estende-se a redistribuição nas condições do item anterior aos embargos declaratórios ou postos nos processos em que o relator se afastou da turma. Inciso 20. Integrar a comissão de jurisprudência do tribunal na forma do artigo 162. Inciso 21. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento. Capítulo 10. Dos foros trabalhistas. Seção 1. Da direção do foro. Artigo 54. A direção do Foro de Belém é exercida por um juiz titular de uma das varas do trabalho da capital por 2 anos, vedada a recondução. Parágrafo 1. O exercício do cargo de diretor do foro constitui munus, só podendo ser recusado por motivo ponderável a critério do presidente do tribunal. Parágrafo 2. O juiz titular acumulará obrigatoriamente este encargo com as atribuições das varas do trabalho que estiver presidindo e será substituído nos afastamentos temporários e nos impedimentos pelo juiz titular de vara mais antigo na localidade e, na ausência de juízes titulares de vara, por juiz do trabalho substituto, observado o mesmo critério. Artigo 55. O diretor do Foro de Belém será preferencialmente o juiz titular mais antigo, lotado da sede da 8ª Região, designado pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, no exercício da faculdade instituída pelo artigo 37, inciso 20, deste regimento. Parágrafo único. Não será designado como diretor do foro o juiz que estiver exercendo a direção da central de execução. Artigo 56. O diretor de foro de Belém indicará ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho, servidor do quadro da 8ª Região, para exercer a função comissionada de assistente, que o nomeará nos termos do artigo 37, inciso 68 deste regimento. Artigo 57. Deu uma pausa aqui porque eu fui pesquisar, mas inciso 48, XL8 é o número romano 48, não é 68 como eu havia dito. Artigo 37, inciso 48. Artigo 57. Nas localidades onde funcionem mais de uma vara do trabalho, haverá um diretor do foro designado pelo presidente do tribunal pelo prazo de 2 anos e pelo critério de antiguidade. Parágrafo único. Em seus afastamentos temporários e em seus impedimentos, o diretor do foro será substituído pelo juiz titular de vara mais antigo, em exercício na localidade, ou, na ausência de juízes titulares de vara, por juiz do trabalho substituto, observado o mesmo critério. Seção 2 do Foro de Belém. Artigo 58. Integram o Foro de Belém, inciso 1, o Serviço Judiciário de Protocolo e a Distribuição de Primeiro Grau. Inciso 2, as varas trabalhistas. Inciso 3, o Depósito Público. Inciso 4, a Central de Mandados. Seção 3. Da competência do diretor do foro. Artigo 59. Compete ao diretor do Foro Trabalhista de Belém, além das expressamente delegadas pelo presidente do tribunal, inciso 1. Dirigir e representar o foro trabalhista sem prejuízo de suas funções como titular de vara do trabalho. Inciso 2. Despachar os pedidos de distribuição por dependência, por conexão, por continência ou por prevenção. Inciso 3. Manter entendimentos com os juízes das demais varas visando a solução de problemas comuns. Inciso 4. Determinar no limite de sua competência medidas administrativas que entenda necessárias à dignidade dos órgãos e à eficiência dos serviços. Inciso 5. Apresentar até o dia 15 do mês de fevereiro de cada ano relatórios de suas atividades, no qual poderá sugerir medidas necessárias à melhoria dos serviços e ao funcionamento das varas. Inciso 6. Delegar atribuições, sempre que necessário,
a juiz titular de vara ou a juiz substituto. Inciso 7. Delegar a representação do foro trabalhista em solenidades ou em ocasiões especiais a juiz titular de vara ou a juiz substituto. Inciso 8. Convocar reuniões ordinárias ou extraordinárias dos juízes titulares e substitutos. Inciso 9. Velar pela perfeita manutenção e funcionamento do foro de todas as suas instalações e equipamentos. Inciso 10. Velar pela preservação da ordem, da segurança, da disciplina e do decoro do foro trabalhista. Inciso 11. Decidir os requerimentos concernentes à distribuição e protocolo de ações e de petições. Inciso 12. Administrar as atividades do Serviço Judiciário de Protocolo, a distribuição de primeiro grau, bem como o depósito público. Inciso 13. Instituir, quando necessário, o sistema de plantão ou sobreaviso para atendimento nos dias em que não houver expediente forense, estabelecendo folga compensatória conforme a necessidade e conveniência do serviço, ouvido o juiz convocado para este fim. Artigo 60. Os casos omissos serão decididos pelo diretor do foro em conjunto com a presidência do Tribunal Regional.